Olá, 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 vamos ver aí chegando, pessoal. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda às BPOs, os BPOs. E hoje nós vamos falar sobre o que você precisa no seu BPO financeiro para ganhar com a reforma tributária, ok? E você vai chegando aí, já vai dizendo aí de onde é que você vem, se você já é BPO, já coloca o número 1, se você está pensando em ser BPO, coloca o número 2, até para eu conhecer mais quem é que está aqui e saber também, né, se você já está preparado ou não para a reforma. Então, quem está preparado para a reforma, coloca 2. Vamos lá, vamos voltar aqui, vamos lá. Se você é BPO, coloca 1, se você não é BPO, coloca 2. Se você está preparado para a reforma, você coloca 3. E se você é, já está preparado, se você está preparado, coloca 3. Se você não está preparado, coloca 4. Bom, estamos aí já. Vamos começar, a gente tem que começar no horário para respeitar, né? Não sei em que fuso vocês estão. Eu estou falando aqui diretamente dos Estados Unidos, estão aqui um pouco mais cedo do que no Brasil. Mas eu quero que você seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui. E eu acredito que esse conteúdo vai ser muito importante agora nesse período, né, que está em transição aí da reforma tributária. É importante você saber para que você oriente o seu cliente também. Então, cheio de delongas, já deixa eu compartilhar aqui a tela. Deixa eu só, fiz toda uma... Preparei aqui para poder fazer o melhor para você. Aprendi até a utilizar aqui novas ferramentas. E o que eu quero dizer é que hoje vai ser muito importante. É uma série, né, de material que a gente organiza aqui do Yuli, um sistema de gestão financeira, mas eu quero que você entenda que no final não vou te vender nada, fica de boa, porque se vocês sabem, né, eu sou BPO financeiro e eu construí o Yuli para ajudar a minha vida como BPO financeiro. E eu vou mostrar também que você tem muito a ganhar com várias possibilidades, mas não vai ter link de compra no final. Fica muito tranquilo, tá certo? Eu quero que você esteja num ambiente muito tranquilo, papel e caneta na mão, que vai ter aula. O meu grande desafio aqui, como eu adoro o que eu faço, eu adoro ministrar aulas, literalmente. O que vai acontecer? Vai acontecer que eu posso me empolgar, mas eu tô aqui com uma meta de não ultrapassar aí dos 40, 50 minutos com vocês, tá bom? Então, vou até ficar controlando aqui o meu tempo, tá certo? E as perguntas que vocês tiverem durante o processo aqui, vocês podem fazer aqui no chat, tá? Aqui no chat, o que a gente vai fazer? Ou o meu time aqui já vai respondendo durante o período para a gente poder adiantar. Tá certo? E se o chat não tiver liberado, mas eu acho que ele tá liberado aí, mas é só para saber, porque às vezes tem questões técnicas, né, que a gente não percebe. Então, só para vocês saberem, porque como eu tenho tempo, se eu ficar respondendo cada pergunta que vocês fizerem aqui diretamente, eu me empolgo e daqui a pouco nós vamos demorar. Então, bora lá. Eu sei que quando a gente resolve ser BPO financeiro, a gente tem um monte de sonho, né? Eu, na verdade, não foi um sonho, foi um desejo mesmo, que eu fiz um plano. Por quê? Porque eu sempre gostei de viajar, né? Eu queria, né, ter uma vida melhor do que aquela que eu tinha quando eu era criança, e eu queria ser mãe, mas ser uma mãe presente. Então, para mim, o BPO, ele tinha esse objetivo, ficar muito mais próximo das minhas filhas, ser uma mãe presente, mas eu não queria abandonar tudo aquilo que eu tinha estudado. Porque eu sei que quando a gente estuda, a gente precisa, como é que eu posso dizer? A gente precisa retornar à sociedade. Até porque eu fiz o quê? Eu simplesmente, né, eu estudei em escola pública, eu fiz minha faculdade em escola pública, eu fiz mestrado na escola pública, então eu queria também retornar à sociedade, seria egoísmo meu não está simplesmente retribuindo naquele meu aprendizado. Então, eu resolvi ser BPO financeiro, trabalhei com reestruturação de empresa, mas foi no BPO que eu me encontrei. E para quem que eu fiz essa aula? Eu fiz essa aula para quem é BPO financeiro ou profissional de finanças, que vê, né, que a própria reforma tributária pode trazer aí um ganho para você como BPO, sem nem mesmo você precisar
trabalhar mais, que esse é o grande ponto, né? A gente, quando resolve empreender, ou eu mesmo na carreira de BPO, foi para estar mais próximo da minha filha. Então, tudo que eu faço, a gente tem aqui uma questão que eu falo sempre, a nossa vida é um eterno PDCA. Então, se ela é um eterno PDCA, qual é o ponto aqui? O ponto é que eu quero que eu possa todos os dias fazer algo melhor, melhorar, otimizar. Então, quando eu venho lá e desenvolvo um sistema que os outros sistemas não atendiam os desejos que eu tinha para entregar para meus clientes de BPO, foi esse o objetivo, entregar o melhor daquilo que eu queria para os meus clientes, mas não ficar me matando fazendo planilha, fazendo dashboard para mostrar para os meus clientes. Então, eu quero dizer para você que fica tranquilo, não precisa ficar tirando foto. No final eu vou disponibilizar a apresentação. Uma surpresa também que eu vou mostrar no final, só para quem ficar até o final. E de novo, não vou vender nada. Quem não ficar até o final vai se arrepender, eu tenho certeza, porque é algo de muito valor que eu não vou cobrar nada para você. E eu quero dizer que esse caminho é para você que está sendo visto somente como agendador de contas. Então, se você é aquele BPO que tem que ficar ali dizendo, até estava vendo lá no grupo o pessoal falando que está cobrando R$500, R$700 sendo BPO financeiro, gente, esse valor vai acabar com a nossa profissão. Nós temos que nos valorizar. Não vamos fazer o que a gente fazia, o que os contadores fizeram com a profissão de contador. Cada um fica dizendo quanto mais barato vai cobrar do outro. Então é isso que eu quero já dizer para você. Então, se você ainda está só sendo visto como um agendador de conta e você quer aumentar o seu lucro e ganhar mais com os mesmos clientes e ter paz, que é muito importante, essa aula é para você, tá? E de novo, eu prometi, nos próximos 40 minutos, está aqui sendo cronometrado. Eu quero entregar o melhor para você aqui nessa aula, porque a hora de trabalhar menos e ganhar mais com o BPO, é isso mesmo. E quais são os benefícios de se fazer um BPO inteligente? Fazer um BPO inteligente quer dizer que você tem mais paz e tranquilidade, só que isso, gente, tem que mudar na cabeça. Eu vejo muitos BPOs com ferramentas na mão que não são utilizadas. Então não adianta você ter uma ferramenta que você não usa. Tem algo que pode facilitar. Outro ponto, segurança e controle, né? Você realmente poder ter algo que você tenha uma receita garantida todo mês, sem mesmo você precisar trabalhar por isso, fez uma venda uma vez só e você nem é responsável por entregar aquilo, é melhor ainda. Então, fica comigo que vai fazer total sentido para você até o final dessa apresentação. E tempo e liberdade, né? É muito importante você ter algo que você diz assim, cara, você faz uma vez e você passa o tempo inteiro tendo aquela recorrência sem você ter que entregar o trabalho. E isso é um ponto importante. E tudo que a gente quer na vida, né? Quem conhece lá a pirâmide de Maslow, quer que a gente quer ter orgulho e realização. Orgulho dos filhos nos orgulhar da gente saber que a gente deixou um legado. Então é isso que eu quero sempre deixar para quem está comigo. E o mais importante é você não só ter clareza para decidir, né, segurança para crescer, leveza para viver o seu BPO. De verdade, vocês vão ver a lógica que eu vou mostrar. Eu sei que já tem muita gente aqui, já vi carinhas aí que me conhece, mas eu preciso, né, falar um pouco. Quem sou eu, doutora Kellen Abreu? Prazer, né? Sou fã, né? Amo ensinar. Vocês podem ver aí nas minhas imersões, em eventos palestrando. Eu adoro ensinar, adoro dar clareza. Eu desenvolvi também a metodologia M2CS, que inclusive tá no meu livro. Depois eu mostro para você no livro. Tá aqui, ó, no livro que já tá nas melhores livrarias. Foi eleito best-seller no último mês de agosto. Então, aqui ó, no Teatro Bradesco, palestrando para mais de 1.500 pessoas e palestrando junto com grandes nomes. Então, falando um pouco, mas acima de tudo, eu sou uma BPO que desenvolvi metodologias para colocar mais dinheiro no bolso dos donos, mais processos e ferramentas que fizeram com que eu, como BPO, pudesse então escalar meu negócio, mas não virar escravo de cada cliente que entra, um desespero. Então é isso que eu quero mostrar para você. Por que eu estou hoje aqui e por que você deve ficar comigo 100%?
Primeiro, porque às vezes as pessoas olham e dizem assim, eu não vou aqui contar história triste, mas eu quero falar para você da possibilidade, do que eu posso inspirar você a acreditar, né? Eu sou filha de uma costureira, meu pai se aposentou como pescador, mas é um faz-tudo. Essa sou eu na minha infância, em que foi uma infância muito feliz, mas eu brincava com pedra, né? Essa aqui, do lado talvez do lado esquerdo de vocês, vai estar eu ali com meus cabelão todo, que é a minha família, mas vocês vão ver que as coisas, né, eram meio difíceis. E o que que eu tenho aqui para falar? Por que que eu faço o que eu faço? Olha que coisa louca. Eu sempre gostei de viajar. E a minha mãe, um dia, quando estava lá, eu tinha uns 7 anos, ela olhou num avião passando e ela falou o seguinte: um dia eu quero viajar de avião, nem que seja que o avião caia, mas eu quero viajar de avião. E aquilo ficou muito comigo, que eu falei assim, cara, eu queria muito dar esse presente para minha mãe. E aí eu consegui e comecei a fazer, né, como é que é o nome? Meus pulos, comecei a empreender vendendo chup-chup, sacolé, picolé, não sei como que vocês conhecem o chup-chup aí na sua região, fala aí como é que é o chup-chup na sua região, né? Então eu comecei a vender isso, depois picolé. A minha mãe teve uma fase que realmente, quando eu cresci um pouco mais, que ela foi convencida a um consultor que ela deveria abrir uma empresa, né, e contratar pessoas e fazer parcerias, e ela foi lá, abriu o CNPJ sem qualquer orientação, e aí, efetivamente, ela teve o seu CNPJ, na verdade, seu CPF bloqueado. E com isso, teve tantos transtornos para a família, né, a gente ficou... E eu senti aquela dor da minha mãe, eu falei, cara, eu não quero que mais pessoas sofram isso. Só que eu prometi para mim, mas sem muita questão racional, né? Eu vi que simplesmente aquilo tinha me marcado. E aí sim, com 14 anos, eu comecei a fazer um treinamento de informática, eu estava na 8ª série, e meu pai nem queria que eu fizesse. O que que eu fui fazer? Eu trocava o botijão da minha tia, da tia Rosa, agradeço ela até hoje, cortava a grama da casa dela, e foi com isso que eu consegui fazer o meu curso de informática. E daí eu fui morar em Florianópolis com 14 anos, me formei na faculdade de Educação Física e Administração e comecei a viajar muito, comecei a realizar aquele sonho de viajar muito. Casei e realizei também o sonho de fazer a minha mãe viajar de avião. Depois eu fui para Angola, criei basicamente do zero quase uma cidade lá, para que realmente a gente pudesse trazer mais gestão para as pessoas que tinham se formado em engenharia e tinham que voltar para o campo. E lembra, né, que eu tinha feito a promessa, né, que a minha mãe quebrou a minha primeira empresa de consultoria. Realmente eu resolvi abrir a minha empresa em 2011 e desde lá tive minha filha, Maria Eduarda, depois fiz muitas reestruturação de empresa. E aí foi quando eu percebi que eu arrumava as empresas, mas elas quebravam depois, no sentido não de quebrar literalmente, mas elas voltavam com os problemas de gestão financeira. E aí foi quando eu comecei a ofertar o serviço de BPO financeiro. Lancei meu primeiro livro, né, A Pirâmide do Sucesso Financeiro. Fiz muita viagem, a minha lua de mel foi em Bora Bora, né, em 2008, e continuei viajando muito, que é o que eu amo, e foi para isso que eu resolvi fazer BPO financeiro. E aí veio mais a Mel, fiz lançamento, né, do meu outro livro agora, tenho muitas imersões, e eu posso dizer que eu tenho uma vida dos sonhos, uma vida realizada, mas que tudo foi bem planejado, né? Só que a parte boa é que muita gente depois conseguiu fazer aquilo que eu também estou fazendo. E agora, lembra que eu falo que eu sempre tenho um pensamento de como que a gente pode fazer algo melhor? E realmente, quando eu bati a minha meta, eu queria vir morar nos Estados Unidos, eu vi que com isso a gente teria que cada vez mais implementar tecnologia, e foi onde eu vi que ser BPO vale a pena. Eu sou grata cada segundo, mas eu também sei que tem seus desafios, muitas coisas em comum quando o assunto é erro na escala de BPO. Eu vejo muita gente querendo escalar, e no final acaba tendo uma vida estressante, né? E como que eu já resolvi muitos problemas meus no meu BPO, quanto de outros BPOs.
E o que eu sempre gosto de falar para todo mundo é o seguinte: você é bom no que você faz, mas você às vezes acha que tem que fazer o que todo mundo faz. E aí uma pergunta que eu gosto de sempre questionar mesmo é: escalar ou não escalar? Você tem que lembrar cada vez o porquê você resolveu ser BPO. Esse é um ponto importante. Porque é o porquê e é o que fez você ser BPO que você não pode se perder. Você precisa lembrar o porquê você resolveu ser BPO. Porque é isso que vai dar continuidade no que você faz todos os dias. De repente, escala não é o seu negócio. Ter uma empresa de BPO na Faria Lima não é o seu negócio. Mas ter uma receita recorrente e estar com a sua família, tendo certeza que todo final de mês você vai ter aquele recebimento, é o que você queria. E às vezes, porque todo o resto está fazendo de um jeito, você quer fazer daquele jeito também. Então é isso que eu quero que você retome no seu pensamento de o que você realmente quer como BPO financeiro. Porque aí você talvez pode dar um passo para o lado, um passo para trás e tá tudo certo. Isso faz total diferença no processo. É isso que faz você acordar todos os dias. Então, é isso que eu quero retomar aqui para você. Primeiro, e aqui quando a gente fala para as empresas, quando você vai falar para os seus clientes, eu quero que você olhe para você também. Lucro não é consequência, ele é construção. E aqui está dentro do meu livro, depois vocês podem pesquisar, a gente tem um método que é o M2CS, que é uma engenharia de lucro, né, com 4 pilares fundamentais. Mindset do lucro, confiabilidade dos dados, clareza estratégica e segurança nos resultados. É simples, objetivo, aplicado em qualquer empresa, da micro ao grande negócio, né? E o que eu fiz? Para que eu pudesse ter essa real liberdade que eu buscava, eu fiz o quê? Eu coloquei a metodologia num sistema, né? O que mudou? Realmente eu olhei assim, cara, eu não consigo entregar o que eu quero entregar para o meu cliente usando um sistema que no final do mês eu tenho que ficar exportando para um Excel para mostrar um dashboard. Que tudo que o cliente precisa, só porque o sistema não dá acesso a mais logins, eu preciso ficar tendo ali 24 horas no WhatsApp para responder o cliente. Então foi isso que, com a metodologia certa, mais um sistema inteligente, a gente criou o Yuli, né? E o Yuli hoje já é, né, feito aqui, o pessoal, os clientes falando, né? Parei de sofrer com a bagunça financeira, tenho total clareza dos números, métricas e consigo tomar decisões de forma rápida. Para o próprio BPO é agilidade, mas de novo, eu não estou aqui para vender o Yuli para você. E nos próximos 30 minutos eu vou mostrar para você realmente aquilo que eu me propus a falar. E era importante eu falar isso antes para você entender como que a gente chegou onde chegou. E eu vou falar aqui para você os 3 segredos, né? E tô dentro do meu tempo, coisa boa. Para que você entenda quais são os impactos reais da reforma tributária no BPO financeiro, como é que você pode estruturar o seu BPO financeiro para entregar com segurança e como que você pode usar a tecnologia para escalar ou relaxar, né? E você às vezes pode ter as duas coisas, relaxar e escalar. Vai depender do que você optar, tá certo? Então, é isso que eu quero mostrar para você aqui. Primeiro, o primeiro segredo, né? Quais os impactos reais da reforma tributária no seu BPO financeiro? Nós vamos ser muito direto ao ponto aqui. Quero falar para você que muitos BPOs hoje trabalham no piloto automático. Repete, repete. Só que com a reforma tributária, a pergunta que vão ouvir dos empresários vai ser: onde foi parar meu dinheiro? Hoje você já ouve isso. Mas cada vez mais isso vai ser. Por quê? Porque vai ter bicho, vai ter aqui o tal do split payment. Então eu vou explicar melhor. Então o empresário hoje ele já confunde faturamento com lucro. Por isso que a gente fala na metodologia aqui da engenharia do lucro que você tem que fazer o quê? Você tem que focar o mindset do lucro, não de faturamento, né? E cada vez mais com a reforma tributária, você vai ter que ter o fluxo de caixa do seu cliente na ponta do dedo dele ali. E não adianta você ficar só agendando conta
O cliente não vai querer isso. O cliente vai ter que ficar de olho no fluxo de caixa. Se já está difícil, agora vai piorar. Por quê? Com o split payment, o que vai acontecer? As empresas que antes vendiam, né, faziam as suas vendas lá no dia 1º, recebiam às vezes até já no dia 1º, mas só pagavam o boleto, né? Só pagavam o boleto lá no dia 20. O que vai acontecer com o split payment? Vai ser um grande problema de fluxo de caixa, porque agora a empresa, ela vendeu, se ela vendeu no dia 1º e a nota já vai ser emitida, porque é o correto emitir a nota quando faz a venda, o que vai acontecer? O governo já vai retirar a parte dele. Então, o que vai acontecer, meu querido? Aquele valor, às vezes, de 10, 15% que o seu cliente usava para gerenciar o fluxo de caixa, para pagar as contas, para só no próximo dia 20 ele ver com uma nova venda como que ele ia pagar o imposto, com o split payment você agora já está correndo o quê? Um problema de fluxo de caixa. Então, se as empresas não gerenciarem melhor o seu financeiro, você vai ver empresas quebrando. Agora, é uma oportunidade para o BPO financeiro? Claro que é uma baita de uma oportunidade. Se você não estiver lembrando os seus clientes e os seus futuros clientes da importância de ter um fluxo de caixa muito bem estruturado, você vai ter problema. E você vai dizer para o cliente, você vai ter problema. Agora, um outro ponto também, se o financeiro do seu cliente não estiver bem bonitinho, e aí com uma questão de nota fiscal emitida, o que vai acontecer? Vamos voltar aqui. Você vai ter o quê? Quanto mais vender, menos lucro, e vai acabar, né, como eu falei, a farra de usar o imposto para fluxo de caixa. Por quê? Porque a galera tá usando. E o que vai acontecer na reforma tributária? Até para você já saber aqui esses nomes. Vão ter tributos que vão ser extintos e criados outros após a reforma tributária. O que vai acontecer? Vai ser extinto o PIS, o COFINS e o IPI e vai ser criado o CBS. E também vai ter o tal do IS. O IS o pessoal está chamando que é o imposto do pecado. Né, o imposto sobre cigarro, bebidas alcoólicas. Então, e vai ser extinto o ISS e o ICMS e vai ser criado o IBS. O que isso pode acarretar? Concorda comigo que o ICMS, né, chega aí a 18, né, dependendo do estado, e o ISS a 5? O que vai acontecer? As empresas, às vezes, que não vendiam produto, elas só vendiam serviços, elas não pagavam ICMS. O que vai acontecer? Como vai se juntar o ISS e o ICMS, o governo ele não vai perder. Ele vai acontecer o quê? Você vai pagar, as empresas de serviço vão pagar mais impostos, vão pagar através do IBS. Então, o ponto que você tem que olhar é como está a estrutura de custo das empresas de serviço. Só que tem um outro ponto. Onde o BPO entra aí? O BPO entra em olhar o seguinte: como está os fornecedores dessa empresa de serviço que você atende? Por quê? Porque se esses fornecedores não emitem nota, ou se esses fornecedores, mesmo ao emitir nota, eles não derem crédito, porque a questão da reforma tributária, o mais objetivo é que a própria ganhar crédito dos impostos vai ser automático. Então, se o seu cliente vende para uma empresa que não libera crédito, o que vai acontecer? Ele vai pagar mais caro, podendo chegar aí quase 26%, 30% de impostos. Claro que se ele tomar crédito, ele reduz. Então, concorda que o serviço de BPO e para estruturar cada vez mais, deixar uma empresa bem gerenciada, cobrando nota fiscal, validando o fornecedor ou não, vai ser essencial com a reforma tributária, então é muito importante você ficar atento. E vai ter um cronograma aqui, né? Os primeiros meses vai ser muito mais testes aí, agora principalmente, vou pegar direto esse aqui, ó. 2026, início da cobrança do IBS, então você precisa validar se o seu cliente tem um sistema que emite nota já com essas alíquotas sendo destacada como um teste, né? 2027, migração de tributos federais, do PIS e COFINS, e depois já vai ter o IBS cobrado a líquida estadual, municipal, e aos poucos isso vai até 2033. Então é muito importante você saber, né,
que vai ser muitas coisas, já vai ser, o que vai ser implementado já no próximo ano é esses dois impostos, IBS e CBS. O que é importante você falar para o seu cliente hoje? Você precisa falar, aí já não estamos mais falando de reforma, nós estamos falando sobre o que a Câmara aprovou, a Câmara dos Deputados aprovou a PL 1087, que é cobrar 10% sobre os dividendos. O que você tem que fazer? Correndo. Você tem que olhar para o seu cliente ou para você mesmo. Se você, o seu cliente, hoje tira mais de 10%, mais de 50 mil mês de lucro, como adiantamento de lucro, hoje ele é isento do imposto, a partir de 2026, né? Então, a partir de 2026, hoje não vai ter mais essa isenção. Você vai ser cobrado, né? O seu cliente vai ser cobrado se ultrapassar o valor de 600 mil. E vão ter alíquotas, né? Tá aí, elas vão ser progressivas. Então, acima de 600 mil, você vai de 0 a 10%, só que acima de 1,2 milhões de retirada de lucro, vai ser fixa em 10%. Então, se você quer ganhar com o seu cliente, ganhar moral com ele, o que você vai fazer depois de sair daqui amanhã? Você vai lá, olha com a contabilidade e vê quanto que o seu cliente tirou de lucro, ou olha mesmo no seu relatório. Se esse valor ultrapassou 50 mil mês ou um total de mais de 600 mil, o que você vai fazer com o seu cliente para você ganhar dinheiro hoje? Você vai dizer assim, você precisa fazer uma holding de participação para que você receba os seus lucros na holding e não na sua pessoa física. Ah, mas como é que faço isso? Chama a gente pode ajudar. Né? A gente pode ajudar você a fazer isso, ou chama o seu próprio contador, mas se você chamar a gente aqui, você vai ganhar uma boa grana com isso e a gente cuida de tudo isso para você, entregando a alteração lá para o seu cliente. Mas o que eu estou dizendo é que só o fato de você já alertar o seu cliente sobre isso, que é uma mudança urgente que ele tem que fazer, você concorda que você está sendo já um BPO diferenciado daqueles que só agendam conta. Tá? E o que você precisa fazer ainda este ano, né, com todos os seus clientes? Que é isso que eu acabei de falar para ganhar. Falar sobre a holding e validar os fornecedores, ver se o seu cliente recebe nota de todo mundo e você tem que chamar seu cliente para falar sobre a reforma. Você precisa dizer para ele, ou chama o contador, se o contador do seu cliente não chamou ainda o cliente para explicar sobre a reforma, faz na reunião com o seu cliente e diz assim, ó, eu quero dizer para você que eu marquei uma reunião com o contador para a gente falar sobre a reforma tributária. Mas eu já quero adiantar para você isso. E já tem que fazer isso. Cara, ele vai ser grato, porque ele vai dizer assim, caraca, como é que o meu contador não falou isso? Tá? E se precisar, a gente está aqui também. E o que eu falo, que é você ter um parceiro certo, que te ajuda e resolve a tua vida. É isso que a gente quer ser sempre dos nossos BPOs. O Yuli quer ser isso para todos os nossos clientes, todos os nossos parceiros, que é ter um parceiro certo. Você vai ter seu DRE, você vai receber dinheiro sem muito esforço, você tem seus relatórios, tudo no automático e orientações acima de tudo. É isso que a gente quer para você. Como que você pode ter tudo isso com o Yuli? Implantação simples, a nossa equipe faz com você. Confiabilidade dos dados, você pluga contas bancárias pelo Open Finance, você tem a parte de conciliação inteligente, você tem as contas recorrentes e você já vai ter pronto DRE, DFC, fluxo de caixa e também um diagnóstico para a reforma dos seus clientes. Então, nós queremos ser esse parceiro que você precisa agora. Só para falar, o Yuli tem integração com as maiores plataformas de venda. O Yuli também emite a nota fiscal automática, faz split de nota, né? Ou seja, se o seu cliente ele faz uma venda e que essa venda tenha que sair uma nota de serviço, uma nota de produto, você tem isso no Yuli. O Yuli já está preparado para o IBS e o CBS de 2026. Então, é muito importante que você entenda esse impacto da reforma tributária no seu BPO. E como é que você pode estruturar o seu BPO para entregar com segurança? Estruturar como? Você tem que entender o seguinte, que seja no Yuli, em qualquer sistema, você tem essa sequência, mas no Yuli ela funciona muito claramente e muito de forma automática. Lembra que eu falei? Acima de tudo eu quero paz. Então, o Yuli já faz a venda já gera contas a receber,
você lança o contas a pagar, mas esse contas a pagar vem através de compras que o próprio cliente, o fornecedor do seu cliente coloca. Você já tem baixa e conciliação automática através do Open Finance e você, o seu grande papel aqui, você sai de um agendador de contas para alguém que vai analisar e colocar resultado para o seu cliente. E com isso, o que acontece? Se você sai de seu agendador, você pode aumentar o valor de cobrança do seu BPO. Lembrando que o que eu quero aqui com você é você ganhar mais e não precisar trabalhar na mesma proporção. Parece coisa louca, mas é isso. A gente está numa loucura, eu vejo as pessoas numa loucura e fazendo as mesmas coisas sem repensar daquilo que elas poderiam melhorar. E como é que você pode usar a tecnologia para escalar ou até mesmo para dar mais paz para você? É isso. Quando a gente fala do Yuli, a gente fala que você pode olhar a margem de lucro, ter clareza em tempo real do caixa. Lembra que eu falei que o seu cliente vai precisar olhar a questão do fluxo de caixa em tempo real? Não dá para ficar mais fazendo fluxo de caixa no Excel. Não dá mais para ter um sistema que não dá para confiar no fluxo de caixa. Você tem que olhar o que vai sobrar, né? Automação nas rotinas financeiras. E não estou falando de estou falando de um sistema que já foi feito para ser automático. Relatórios que guiam as decisões. Você economizar horas na semana. A gente tem um exemplo aqui, os clientes que vendem em plataformas, Pagar.me, Hotmart, gastavam, antes de vir para o Yuli, pelo menos, os BPOs gastavam pelo menos 15 minutos diário para fazer a conciliação de plataforma. Com o Yuli, simplesmente isso se reduziu a 2 minutos, basicamente importando o extrato, porque as vendas já vêm automático, mas você fazendo uma conciliação igual você faz de banco e os saldos batendo. Aqui, para você ter uma ideia de que você vai ter o dashboard pronto no sistema com aquilo que importa para você mostrar para o seu cliente, ou ele mesmo olhar. Por quê? Porque lembra que eu vim aqui falar para você algo que vai fazer diferença para você, não para você trabalhar mais, para você ter recorrência e não precisar nem entregar. Então aqui, você chega para o cliente, vai analisar o custo de aquisição de cliente, o LTV e, acima de tudo, o indicador que é o LTV sobre o CAC. Então você vai entregar muito mais para o seu cliente e você vai cobrar muito mais dele. Você não vai cobrar, você não vai estar com o sistema analisando, dando esse retorno para o cliente, cobrando 500, 700 reais. Você tem que cobrar no mínimo 2.000, 2.500 reais. Mas por quê? Você tem agora uma tecnologia que vai agilizar e você não precisa ter mais clientes. Você só precisa cobrar melhor os seus clientes atuais. Você precisa fechar novos produtos com o seu cliente atual. Mas você tem também o que eu disse que ia falar no final, uma grande oportunidade que eu vou explicar para você. Mas aqui o Yuli te dá uma visão de DRE, de DFC, acumulado, mês a mês. Você consegue olhar o dado até o último nível para ver, você ter a confiabilidade desse dado. E, de novo, como é que eu vou ganhar mais com o Yuli? Primeiro, nós vamos te auxiliar no diagnóstico do seu cliente para a reforma tributária. Então, se você precisar disso, nosso time aqui do Yuli juntou o time de advogados e de advogados e de fiscais para ajudar na reforma tributária. Segundo, você tem os dados e dashboard que os clientes amam e pagam mais, Qualquer pessoa, quando olha o Yuli, vai dizer assim, o dono da empresa mesmo, ele olha assim, que dashboard? Já quase se vende sozinho, Outro ponto, quando você, junto no seu cliente, você diz para ele comprar o Yuli, como é que funciona o que a gente tem aqui? Você, como BPO financeiro, você compra por um valor mais barato e você vende por um valor que é o valor que a gente vende no site. Então, você vai ter um ganho nisso também. Se você também implantar o Yuli, e se for um caso de implantação, que tem a necessidade, que tem o plano que o cliente paga a implantação, você também pode vender a implantação. E aí, o que eu quero falar de possibilidades de ganhos recorrentes somente com o sistema? De novo, o que eu quero dizer para você é a oportunidade que você tem em ser nosso parceiro, Que se você vender 5 Yulis, você vai comprar o plano por 147,
o cliente paga 347. Você vai ganhar um valor unitário recorrente por mês. E ele vai ter R$1.000 se você ter 5 clientes pagando os 347. Você vai ganhar todo mês R$1.000. Faça chuva, faça sol. Enquanto esse cliente for cliente, você vai receber esse valor. Se você tem 10 clientes, não necessariamente, é isso que eu quero dizer, não necessariamente são seus clientes de BPO. Você pode chegar numa empresa de advogados, numa outra empresa de serviço e perguntar se eles têm sistema de gestão financeira. E você apresenta o Yuli e você pode fechar a venda do Yuli sem precisar ser seu cliente de BPO. Era isso que eu queria dizer para você. Voltar naquele ponto em que você imaginou por que você quis ser BPO. Você quis ter mais tempo. Só que agora eu vejo que a pessoa no início dizia, 5 mil eu fico feliz. Daqui a pouco ela quer 20, quer 30. Só que ela aumentou o número de clientes e não pensou em ganhar mais com o mesmo cliente. Aqui, além de ganhar mais com o mesmo cliente, eu estou dizendo o seguinte, você pode ganhar até com quem não é seu cliente. E se você simplesmente só focar em ser nosso parceiro aqui de revenda das licenças do Yuli, você ainda vai poder ganhar, vamos lá, fechar 50 licenças. Todo mês você vai receber a diferença, né, que é 12.350. Então, o que eu quero dizer para você? Que eu amo ensinar, o meu time ama ensinar, a gente ama resultado, cada reunião, cada treinamento, você recebe os atalhos. Foi isso que eu percebi, que além de todo o suporte que você vai ter e tem aqui com a gente, né? Você não tem lá uma fila de espera para ver alguém te falar no chat. A gente tem chat, mas a gente tem call, a gente tem tutoriais semanais com as atualizações. E se você realmente quer escalar, vender sistema é mais fácil do que vender BPO. Eu que o diga. Hoje o que acontece? Eu vou lá vendo o sistema, porque é um valor muito mais barato e o custo de mudança não é tão alto, né? Agora, o que acontece? Só que depois que você vende o sistema, depois que você vende o sistema, fica mais fácil você vender BPO. Então, você está só invertendo como que você faz esse crescimento que às vezes você está aí muito parado, né? Ou às vezes você acha que, mas eu não sei muito de finanças, mas queria uma renda recorrente. E tá aqui no Yuli uma possibilidade de você ser nosso parceiro e realmente poder ganhar mais de forma recorrente. Qual é o seu compromisso? Fazer o cliente apresentar o Yuli, ele fecha, a gente segue com a implantação, né? Se você mesmo também quiser fazer implantação, não tem problema. É melhor, porque às vezes o cliente vai conhecendo você e daqui a pouco você pode ofertar o seu serviço de BPO financeiro. Então, eu quero mostrar que se você acha que você pode, né, poderia ter mais sucesso com o Yuli, eu vou dizer que sim. Por quê? Porque são os passos que eu fiz. E eu sempre falo que eu gosto de mostrar para os outros aquilo que eu realmente fiz e deu certo. E você realmente busca lucrar mais e trabalhar menos? Né? Coloca aqui no chat. Se você, hoje, no mundo que a gente está, essa loucura, você realmente busca lucrar mais e trabalhar menos? Se sim, coloca sim aqui no chat. Escreve aí. Eu quero saber também as dúvidas aí, quem está colocando. Meu time aqui já vai responder também, não tem problema. E eu quero que você digite aqui no chat, eu quero, né? Você quer ganhar mais, trabalhar menos? Bota aí, todo mundo quer isso. A gente tem muitas possibilidades hoje, só que às vezes as pessoas querem fazer pelo lado mais difícil. Então, só para você entender, né? O Yuli tem gestão de vendas, financeira e fiscal totalmente integrada. O acesso é único, você acessa com um único login e senha todos os seus clientes, né? Chega daquela papagaiada que você tem que ter um monte de login e senha para poder acessar. Você consegue facilitar essa sua vida, né? E você me conhece, né? Sabe que tenho experiência. O Yuli foi feito de uma BPO para BPOs, né? Eu desenvolvi o Yuli porque eu tinha problema dos meus BPOs, eu queria entregar algo melhor e gastar menos tempo do meu dia para entregar aquilo que eu queria entregar para os seus clientes. O que você ganha na parceria? Parceria próxima, treinamento online, suporte premium e ganhos reais, né? Em casa, esquina, sempre tem, né?
Sempre perto da sua casa tem um cliente, uma pessoa possível reclamando de um sistema financeiro, né? E essas pessoas estão lá reclamando e você está ali para ser a solução. Mas não sai ainda, eu falei que eu ia fazer algo no final, que você não ia pagar nada, mas que iria valer a pena para quem ficasse até o final. Então eu quero que você realmente fique aqui que vai valer a pena. E você vai resolver o problema e ainda é compensado mês a mês, né? Eu tive uma vez no evento que um cara falou o seguinte: se você acredita verdadeiramente no que aquilo que você faz, né? Diz assim, era o Russell, ele falou o seguinte: se você acredita verdadeiramente naquilo que você faz, que vai transformar a vida de outras pessoas, você tem que fazer um marketing agressivo. Porque eu tinha assim, vou fazer como? Eu não vou fazer marketing, é um absurdo. Se o meu serviço é bom, as pessoas sabem disso, não. Então, digo isso para você também. Então, se você acredita que aquilo que você faz vai fazer bem para os outros, você tem a obrigação moral de falar para todo mundo. E é isso que eu estou fazendo hoje, né? Então, você tá ali para resolver um problema e o melhor, ser recompensado todo mês. E eu falo que esse não é caminho, né, para que você acha que a reforma tributária é só uma modinha. Não, a reforma tributária vai ter ganhos para todo mundo que estiver pronto por mais pelo menos 7 anos. Está na dúvida, né, de que é possível prosperar com BPO de verdade. Eu sou a prova viva e um monte de meus alunos. Então, assim, a carreira de BPO ela é promissora e ela tem várias nuances que você pode aproveitar. Também, se você acha que, eu não sou suficiente, se você não acredita em você, quem é que vai acreditar? Eu quero continuar nessa correria todo mês, não ter certeza quanto vai entrar. E tem medo de perder cliente para concorrência, né? Então, se você realmente, né, não é para você. Agora, esse caminho é para você que acredita que pode lucrar mais sem trabalhar o dobro e com menos clientes. Quer uma parceria, né, verdadeiramente próxima. Está pronto para aplicar, plugar um sistema que foi feito de BPO para BPO, que quer dar clareza e segurança. E com esse conhecimento e ferramenta, você vai ser capaz de ter clareza total sobre os números, sugerir produtos, né, focados na reforma tributária e ainda ganhar com isso. O seu cliente já vai estar grato. Controlar as finanças, se você quiser usar o Yuli para os seus clientes, né, de vários clientes com acesso. Arrasar nas apresentações mensais, ter receita recorrente e aumentar os resultados vendendo uma única vez e não precisar trabalhar o mês inteiro, né? E quanto é que vale ter a liberdade de ganhar mais sem precisar trabalhar mais? É isso que você tem que questionar. Coloca aí eu quero, você já vai ver o link. Por quê? Porque eu quero fazer uma coisa muito bacana para vocês. E lembrando aqui, implantação premium, suporte, você vai ver aqui todas as funcionalidades do Yuli, né? Principalmente agora com a questão do Open Finance. E eu, como eu prometi, eu não vou te vender nada. Eu quero de coração que você tenha sucesso ajudando mais empresários a colocarem mais dinheiro no bolso e você colocando também dinheiro no seu bolso. E eu só quero a sua palavra. Se comprometer a ser um BPO melhor, focado no seu resultado e no seu cliente, que nós vamos te dar a direção. Então, eu quero que você aplique hoje para ser parceiro, nosso parceiro no programa de BPO. Então, eu não vou te cobrar nada. Você vai aplicar e a gente vai fazer algumas perguntas ali para ver se você tem um perfil para ser nosso parceiro. E o que você vai precisar? O que eu vou te cobrar? Eu vou só querer que você se dedique por 3 horas para o melhor treinamento de finanças inteligente usando o Yuli. Isso mesmo. O pré-requisito para ser nosso parceiro, claro, fazer a aplicação e estar numa data e hora que a gente vai colocar depois, onde você vai aprender sobre gestão financeira inteligente e também sobre o Yuli. Então, eu sempre falo, né, que se o treinamento, você sabe, eu tenho meu treinamento de analista BPO, 2.997, pode ir lá no site. Suporte, tem cliente que paga suporte separado aqui, que paga mais caro. Técnicas de demonstração e de vendas, a gente vai passar nesse treinamento. E você vai ter um entendimento de um sistema completo, que não tem preço, né? Nem se você comprasse o Yuli, você teria o treinamento tão focado que a gente vai te dar nesse projeto de parceria, tá? Então eu quero que você dedique 3 horas
se valeria a pena para você, com o método certo, o produto certo. E você tem duas opções: continuar perdido no BPO e ganhando somente com seu esforço, ou se dedicar a algo que vai te trazer mais lucro recorrente com menos trabalho. Quanto que vale para você, né? Mais tempo para se dedicar aos seus sonhos, né? Quanto que agora você tem duas opções. Você pode não fazer nada, né? Ou você pode participar de um treinamento gratuito do Yuli, entender mais a fundo o nosso programa de parceria. Se decidir que não é para você, foram 3 horas de puro aprendizado que eu não consigo pegar de volta, né? Foi o que eu falei. Eu queria colocar mais dinheiro para você e também prometi que eu ia dar um presente especial. A Masterclass Lucro em 30 Dias, que está totalmente gravada, baseada no meu livro, e que nós vamos mandar para sua casa o livro, junto com a Masterclass, para os 5 primeiros inscritos na nossa parceria. Lembrando, todo mundo vai ganhar, que ficou até o final, vai ganhar a Masterclass Lucro em 30 Dias. Mas se você realmente for um dos 5 primeiros que fizer a aplicação, você vai ganhar um livro que nós vamos mandar direto para sua casa. Então preenche direitinho, principalmente o endereço. E se quiser, né, também comprar o livro, você vai ver que ele está nas principais livrarias do Brasil. Então, clique aqui no link do chat, está ali o formulário para você se inscrever para a nossa parceria. Você é bom em agir ou inventar desculpa? Né? Não adianta você fugir das desculpas, age agora. Opa, ó, o meu tempo aqui, ó. Age agora, porque vai fazer diferença. Foi o que eu falei. A única coisa que vai acontecer no final é você realmente se dedicar 3 horas e aprender muito sobre gestão financeira. E o Mauro aqui tinha perguntado, né, quais são as mudanças que a reforma tributária vai trazer para o BPO, acho que eu respondi. Sistema de controle, como eu falei, você tem que ter um sistema, principalmente de nota fiscal, muito detalhado para você ver o que vai acreditar ou não para o seu cliente, né? Aqui, ó. Como convencer um empresário que paga as contas pelo boleto e acha que o DDA pode aplicar algum golpe? Gente, se você mostrar no Yuli, a gente vai falar muito disso no treinamento, usar o Open Finance vai facilitar a vida, né? Quanto cobrar, a gente também vai falar nesse treinamento de BPO, mas hoje não tem que cobrar nada menos que R$ 1.000, né? Elaboração e entrega de relatório, né, Rita? A gente falou aqui nos próprios Dash, a gente não entrega relatório para o cliente, a gente apresenta, tá? E como cobrar, como montar uma apresentação bacana. Vem que a gente vai dar esse treinamento dentro das nossas 3 horas, né? Porque eu prometi aqui que ia cumprir o meu prazo entre 40 e 50 minutos, né? Gostaria de saber como começar a prospectar. Sula, se cadastra para o nosso programa de parceria, que nós vamos falar muito lá sobre isso, né? Cobrar por projeto ou por hora. Eu prefiro que você cobre por projeto, mas calculado baseado em horas, tá? Mostrar, entender a maneira simples. Eu sempre mostro de forma simples, mas eu mostro como é importante ele ter o seu apoio para ter alguém para conversar ali. Ai, meu Deus, coisa linda. Ó, gente, cumpri no meu prazo e minha filhota, eu falo que isso não tem preço, né? Enquanto eu estava aqui apresentando, ela veio e ainda fez essa mensagenzinha aqui, escrevendo I love you. Vem cá, minha pequena. Quando eu falo que a gente... Ó, tá bom? Então, pessoal, um grande abraço aí para vocês. Espero que vocês apliquem aqui pra gente nessa parceria que vai literalmente mudar a sua vida, tá certo? Clica aqui, a gente ainda vai continuar respondendo algumas dúvidas, tá bom? Mas eu queria cumprir o prazo aqui com vocês, porque palavra dada deve ser cumprida. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso treinamento de parceiros.